O marido foi numa viagem de negócios por 2 semanas, mas na verdade estava a divertir-se com a amante. Assim que voltou, gritou para que a esposa descesse. A empregada entregou-lhe o pedido de divórcio que eu já havia assinado há 15 dias. Ele viu a aliança de casamento e a pulseira de ouro jogadas na lata do lixo. Ao ouvir mais uma frase da empregada, ele desabou. Sentada junto à janela do meu pequeno e apertado quarto alugado, eu observava as gotas de chuva pesadas que batiam incessantemente no vidro. Já se passaram 15 dias desde a noite em que arrastei a minha mala para fora daquela luxuosa moradia, e o meu coração, estranhamente, estava em paz. Não havia mais noites longas em claro à espera do marido, nem o cheiro frio de tabaco que impregnava as suas roupas sempre que ele voltava, e também não precisava mais de ver a frieza no olhar do homem que um dia amei mais do que a minha própria vida. Mais tarde, através do relato de Dona Ana, a empregada de confiança que me tratava como uma filha, fiquei a saber da cena que se desenrolou naquela casa no dia em que Afonso regressou. Dona Ana contou. Naquela tarde, também chovia torrencialmente, como se o céu estivesse a desabar. O Afonso entrou em casa, com um ar cansado da viagem que ele chamou de negócios, mas que na verdade foi uma estadia luxuosa com a amante. A grande moradia estava mergulhada na escuridão e num silêncio arrepiante. Não havia a luz amarela e quente, nem o cheiro delicioso da comida. E claro, eu não estava à porta para lhe tirar o casaco, como era meu hábito nos últimos 7 anos. A frieza envolvia cada peça de mobiliário caro. Uma fina camada de pó começava a cobrir a mesa de centro de madeira de ébano, que eu antes limpava cuidadosamente todos os dias com as minhas próprias mãos. Afonso franziu o sobrolho, irritado. Alargou o nó da gravata e a sua voz, cheia de arrogância e autoridade, quebrou o silêncio da casa. Ele gritou: "Dona Ana, onde está? Chame a minha mulher para descer imediatamente." Que raio de casa é esta, escura e com a cozinha fria? Ela está a fazer birra outra vez, não está? Ele ainda acreditava que eu estava apenas a fazer uma cena, amuada por uma ninharia, como das outras vezes, por ele ter trazido a Leonor de volta para o país. Pensava que algumas palavras doces ou um presente caro resolveriam tudo. Dona Ana subiu da cozinha. Mas em vez do habitual tabuleiro com sumo de laranja para a ressaca, trazia um envelope de papel pardo. Ela olhou para o Afonso com um misto de pena e reprovação, a sua voz baixa, carregada da desilusão que há muito continha. Ela disse: "Senhor Afonso, já se esqueceu? A senhora Matilde foi-se embora há 15 dias. Não foi o senhor mesmo que a empurrou para este limite, forçando-a a assinar este papel?" Afonso ficou estarrecido. A mão que segurava o telemóvel caro parou no ar. Ele olhou para Dona Ana como se ela estivesse a falar uma língua estranha, os olhos arregalados de espanto e incredulidade. Ele arrancou o envelope da mão dela e tirou de dentro o pedido de divórcio, amarrotado num canto. A minha assinatura. A caligrafia, cuidada mas firme, estava no lugar reservado à esposa. Ao lado, a data. Exatamente 15 dias antes. Mas não ficou por aí. Dona Ana colocou silenciosamente um saco de plástico preto em cima da mesa. Do tipo de saco de lixo barato que se vê nos mercados, completamente deslocado no ambiente luxuoso da sala de estar. Ela continuou: "A senhora Matilde pediu-me para lhe entregar isto." Ela disse: "O lixo deve estar no seu devido lugar. Ela não precisa mais do senhor, nem das coisas que estão aqui dentro. Devolve-lhe tudo." Afonso, a tremer, abriu o saco preto. Lá dentro não havia lixo sujo, mas sim o caro anel de diamantes do 6º aniversário de casamento. A pedra ainda brilhava ironicamente sob a luz do candelabro. E ao lado, ainda mais doloroso, estava a pulseira de filigrana de ouro, a única recordação que a minha mãe me deixou antes de morrer. Algo que eu considerava mais precioso que a minha própria vida. Ambas as peças jaziam, frias e sem alma, no saco de lixo.
Dona Ana disse que, naquele momento, viu o Afonso cambalear e cair no sofá, o rosto pálido, sem uma gota de sangue. Talvez só naquele instante, ao ver a joia de família descartada como um objeto inútil, ele tenha começado a perceber que a minha partida desta vez não era um jogo de charme ou uma birra infantil. Eu tinha partido de verdade. E tinha deixado tudo para trás, incluindo o amor cego que lhe dediquei durante toda a minha juventude. As memórias levaram-me de volta àquela tarde fatídica, há 15 dias. O dia em que toda a minha tolerância se desfez como espuma. Naquela altura, a casa ainda tinha algum calor, mas os corações já estavam frios há muito tempo. Afonso trouxe Leonor para casa. Ela entrou no nosso santuário com uma expressão inocente e tímida, mas os seus olhos brilhavam de cobiça ao observar os móveis luxuosos. Leonor era a ex-namorada de Afonso, o seu primeiro amor mal resolvido que ele nunca esqueceu. Aquela a quem ele chamava de a luz que iluminou os seus anos de juventude pobre. Ela voltou com a desculpa de ter sido enganada no amor e no dinheiro no estrangeiro, sem ter para onde ir. E o meu marido, como um ex-namorado sentimental, abriu os braços para a acolher. Afonso arranjou para que Leonor ficasse no nosso apartamento de luxo no Chiado, o nosso primeiro ninho, cheio de memórias dos tempos difíceis do início da nossa carreira. Quando protestei, dizendo que aquele era um lugar privado, um santuário das nossas memórias, Afonso descartou as minhas palavras com uma expressão aborrecida. Ele disse: "Não sejas tão egoísta, por favor. A Leonor está a passar por dificuldades, tem uma depressão ligeira e precisa de um espaço familiar e tranquilo para recuperar. Tu és minha mulher. Tens de me compreender e apoiar. Por que é que és sempre tão mesquinha?" As duas palavras tão mesquinha que ele proferiu tão levianamente foram como 1000 agulhas a perfurar o meu coração. Mas o auge da crueldade não se ficou por aí. Naquela tarde, Leonor ia participar numa festa de gala da alta sociedade. Ela queria encontrar uma oportunidade para regressar à sua carreira de cantora. Afonso voltou para casa mais cedo do que o habitual, não para jantar a comida que eu tinha preparado, mas para fazer um pedido tão absurdo que eu mal podia acreditar. Ele entrou no quarto, onde eu estava sentada, atordoada, a olhar para o teste de gravidez com 2 traços vermelhos. A minha felicidade mal teve tempo de florescer antes de ser esmagada por ele. Afonso parou à minha frente e, com um tom indiferente, como se estivesse a falar do tempo, disse: "Matilde, empresta-me por um dia a pulseira de filigrana da tua mãe, por favor. A Leonor vai a uma festa esta noite, vai usar um vestido de seda e precisa de uma joia marcante para parecer elegante. Ela acabou de chegar ao país e ainda não teve tempo de comprar nada. Empresta-lhe só por um bocado. Devolvo-a logo a seguir." Fiquei paralisada. A minha mão apertou instintivamente o bolso do casaco, onde escondia o teste de gravidez. Aquela pulseira era a última recordação que a minha mãe me tinha deixado antes de morrer de uma doença grave. Ela tinha me dito para a guardar como um amuleto, para a entregar apenas à minha filha ou nora no futuro. Para mim, não era apenas uma joia, era a alma, o amor maternal sagrado. E agora, o meu marido, a pessoa que melhor conhecia o seu significado, queria tirá-la de mim para a colocar no pulso da sua ex-amante. Levantei os olhos para ele, tentando conter o tremor na minha voz. "Afonso, sabes o que estás a dizer? É a recordação da minha mãe. A minha mãe já morreu. Queres que eu dê a recordação de uma pessoa falecida à tua ex-namorada para ela se exibir? Dás-lhe tanto valor a ponto de pisar a dignidade da tua própria mulher?" Afonso franziu o sobrolho, a impaciência evidente no seu rosto. Ele estalou a língua e acenou com a mão, como se eu estivesse a fazer uma tempestade num copo de água. "Lá começas tu outra vez. Ela só vai usar por uma noite. Não se vai estragar por isso, porque é que a guardas como se fosse um tesouro de família. A Leonor é uma artista, a sua aura é elegante, só ela pode realçar o valor dessa pulseira.
Tu, que passas o ano inteiro enfiada na cozinha, se a usares, as pessoas vão pensar que é uma imitação barata. É um desperdício. As suas palavras foram como uma bofetada na minha cara, dolorosa e humilhante. Então, aos olhos dele, eu, a esposa dedicada que sacrificou a sua carreira de cantora para ser o seu apoio durante 7 anos, não era digna da recordação da minha própria mãe, mas uma cantora decadente que acabara de regressar do estrangeiro era. Aquela comparação cruel matou a última centelha de esperança que eu tinha neste casamento. Comecei a rir, um riso amargo que me corroeu por dentro. A minha mão, no bolso, largou o teste de gravidez. Percebi que este filho não vinha na altura certa, ou talvez viesse para me ajudar a ver a verdadeira face do homem a quem eu chamava de marido. Levantei-me, fui ao cofre e tirei a caixa de veludo com a pulseira, mas em vez de lhe a dar, atirei-a para o saco de lixo no canto do quarto. A minha ação deixou-o de boca aberta, mas eu respondi ao seu espanto com um silêncio absoluto. Naquele momento, soube que não podia ficar mais um segundo naquela casa. Há 15 dias, quando o ponteiro do relógio se aproximava das 12, uma dor aguda no baixo ventre atingiu-me como uma enchente, levando a pouca força que me restava. Fiquei encolhida no chão frio, a suar em bica, abraçando a minha barriga, onde a pequena vida se debatia fracamente, pedindo ajuda. Em pânico total, por instinto de esposa, agarrei no telemóvel a tremer e liguei para o homem, a quem ainda chamava de marido. O telefone tocou longamente, cada toque como um martelo a bater no meu peito apertado pelo medo. A primeira chamada não foi atendida. Apenas o silêncio cruel respondeu. Não desisti. Suportei a dor e liguei uma segunda vez. Esperava que ele estivesse apenas ocupado ou que não tivesse ouvido o toque. Desta vez, ele atendeu. Mas o som que ouvi não foi de preocupação, mas sim uma voz irritada misturada com o barulho de um hospital. Ele disse: "O que se passa para estares a ligar sem parar? Estou muito ocupado. Se não for nada importante, não me chateis." Tentei respirar fundo, a minha voz distorcida pela dor. "Afonso, estou com muitas dores de barriga. Acho que estou a ter um aborto espontâneo. Podes vir levar-me ao hospital? Estou com muito medo." Pensei que, por mais insensível que ele fosse, ao ouvir que o seu próprio filho estava em perigo, ele largaria tudo e viria a correr. Mas enganei-me. A sua crueldade ultrapassava a minha imaginação. Do outro lado da linha, ouvi os soluços dengosos de Leonor. "Amor, dói-me tanto a mão, com tanto sangue assim. Será que vai ficar cicatriz?" Imediatamente, a voz de Afonso tornou-se suave e reconfortante. "Calma, querida. O médico já está a tratar disso. É só um arranhão. Não te preocupes." Depois, virou-se para mim. A sua voz mudou 180 graus, fria e cheia de repugnância. "Ouviste? A Leonor está ferida. Cortou a mão sem querer. Para de inventar doenças para chamar a atenção. Esse truque já é velho. Se te dói, apanha um táxi. Não tenho tempo para isso." O som do tu-tu-tu soou friamente, cortando toda a esperança, cortando o frágil fio do nosso casamento que ainda restava. Mais tarde, soube que o ferimento de Leonor era apenas um pequeno corte ao descascar uma maçã que mal sangrou antes de secar. No entanto, ele, o meu marido, ficou em pânico, como se ela estivesse à beira da morte. Enquanto a sua própria mulher se contorcia entre a vida e a morte, ele considerava tudo um drama mal encenado. De volta ao presente, Afonso estava paralisado no meio da sala de estar vazia. O telemóvel escorregou da sua mão para o sofá. A memória daquela chamada perdida naquela noite voltou, sufocando-o. Ele lembrou-se de ter desligado o telemóvel logo a seguir, para se dedicar totalmente a cuidar do arranhão na mão da amante, deixando-me a lutar sozinha na noite escura. O olhar de Afonso pousou na área da cozinha, onde ainda estava uma panela de barro fria. Ele aproximou-se, levantou a tampa. Dentro havia canja de galinha.
A sopa que dias antes ele tinha mencionado que lhe apetecia porque andava com dores de costas. Embora eu estivesse muito cansada nesse dia, com uma dor surda na barriga, fiz um esforço para ir ao mercado, escolher o melhor frango. Cozinhei-a durante horas, à espera que ele voltasse. Mas ele não voltou. Estava ocupado a levar a ex-namorada a uma festa, ocupado a cuidar do ferimento dela. A canja agora tinha uma camada de gordura e bolor, com um cheiro azedo a estragado. Tal como o nosso casamento apodrecido, sem salvação. Incapaz de aceitar que eu tinha partido, Afonso saiu de casa a correr como um louco, conduzindo a alta velocidade até ao escritório de advocacia de Beatriz. Beatriz não era apenas a minha advogada no divórcio. Era também uma velha conhecida, alguém que mantinha sempre uma atitude objetiva e fria em tudo. Afonso acreditava que Beatriz sabia onde eu estava e queria usar dinheiro ou poder para me forçar a voltar, para acabar com o que ele chamava de brincadeira de mau gosto. O escritório de advocacia ficava num andar alto de um edifício de vidro. O espaço cheirava a papel e a uma seriedade fria. Beatriz estava sentada atrás de uma grande secretária, os olhos fixos num dossiê. Ela nem sequer se dignou a levantar a cabeça quando Afonso entrou de rompante sem bater. A calma assustadora de Beatriz fez com que a raiva de Afonso se dissipasse. Ele bateu com a mão na mesa, a voz tensa. "Onde é que escondeste a Matilde? Diz-lhe para vir aqui agora. Não pense que pode fugir e resolver as coisas. Ela é minha mulher, tem de voltar para casa." Beatriz tirou lentamente os óculos de aros dourados. Os seus olhos perspicazes fixaram-se em Afonso, com um desprezo indisfarçável. Ela não o convidou a sentar-se, não lhe ofereceu água, apenas abriu uma gaveta com frieza, tirou um dossiê fino e empurrou-o na sua direção. Ela disse: "Senhor Afonso, com que direito exige que ela volte? Com o direito de um marido que comete adultério abertamente ou com o direito de um assassino indireto?" Afonso parou, o rosto vermelho de fúria. "O que é que disse? Quem é assassino? Não diga disparates. Eu só quero trazer a minha mulher de volta. Ela está só zangada sem motivo." Ele continuava teimoso, convencido da sua inocência, pensando que a culpa era da sensibilidade excessiva das mulheres. Beatriz sorriu com desdém, um sorriso afiado como uma lâmina. Ela disse, palavra por palavra, clara e distintamente: "Sem motivo? Acha que uma mulher que aguentou tudo durante 7 anos, que sacrificou a sua carreira para ser a sua sombra, de repente o abandonaria por um ciúme qualquer? Pegue e veja. Veja o que fez à sua mulher e ao seu filho." Com as mãos a tremer, Afonso abriu o dossiê. No topo estava uma ecografia de um feto de 12 semanas, a imagem a preto e branco pequena mas nítida. Abaixo, o relatório médico de urgência com o diagnóstico de ameaça de aborto devido a trauma psicológico e esforço físico. A data de admissão no hospital coincidia com a noite em que ele desligou o telefone, a noite em que estava ocupado a soprar para o dedo ferido de Leonor. Afonso gaguejou, a voz falhando. "Oh, o que é isto? A Matilde estava grávida? Por que é que ela não me disse? Por que é que ela me escondeu uma coisa tão importante?" Ele olhou fixamente para a ecografia, sentindo o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. O filho que ele tanto desejara? O filho cuja ausência ele me culpara? Afinal, já tinha chegado há muito tempo. Beatriz levantou-se, contornou a secretária e parou em frente a Afonso. A sua voz endureceu. Dizer-lhe? Quantas vezes ela tentou dizer-lhe? No dia em que exigiu a pulseira da mãe dela para emprestar à sua amante. Ela ia dizer-lhe, mas deu-lhe oportunidade de abrir a boca? Na noite em que ela lhe ligou a pedir ajuda, ela disse, "Mas o senhor disse-lhe para não fazer teatro." Estava ocupado a descascar maçãs para a sua amante, ocupado a agradar a outra pessoa. Onde é que arranjava tempo para ouvir o choro da sua mulher? Cada palavra de Beatriz era como uma bofetada sucessiva no rosto de Afonso, deixando-o atordoado. Ele recuou alguns passos,
as costas a baterem na porta de vidro fria. O remorso tardio começou a infiltrar-se em cada célula, mas ele ainda se agarrava a um fio de esperança. Ele murmurou: "Não pode ser. Ela não pode ser tão cruel ao ponto de levar o meu filho assim." Mas a única resposta que obteve foi o olhar frio de Beatriz e o som seco do dossiê a ser fechado como um ponto final em todas as suas desculpas. Saindo do escritório de advocacia com a mente em turbilhão, Afonso conduziu a alta velocidade para casa como um homem sem alma. Passou sinais vermelhos, zigue-zagueou pelo trânsito intenso. As buzinas soavam estridentes, mas ele não ouvia nada. Na sua cabeça só havia a imagem da ecografia e as palavras sarcásticas de Beatriz. Ele não acreditava, ou não se atrevia a acreditar, que tinha sido tão cruel ao ponto de empurrar a sua mulher e filho para a beira da morte. Precisava de provas. Precisava de encontrar algo em casa para provar que Beatriz estava a mentir, ou pelo menos para acalmar o medo crescente dentro de si. Ao chegar à casa, Afonso correu para o quarto. O quarto ainda tinha o meu cheiro familiar, o cheiro suave de jasmim que eu costumava ter na mesa de cabeceira. Ele remexeu em todas as gavetas, virou os lençóis e as almofadas na esperança de encontrar um diário ou um pedaço de papel que eu tivesse deixado, mas estava tudo vazio. Eu tinha limpado tudo, não deixando nada que pudesse lembrar a minha existência, exceto um vazio doloroso. Desesperado, Afonso sentou-se no chão, o olhar perdido a vaguear pelo quarto. De repente, os seus olhos pararam no pequeno caixote do lixo no canto, ao lado da penteadeira. Era onde eu costumava deitar fora os discos de algodão e outras pequenas coisas. Ele lembrou-se do que Dona Ana disse sobre o saco de lixo na sala de estar. Um mau pressentimento levou-o a aproximar-se. Dentro do caixote, que já tinha sido esvaziado, restava apenas um pedaço de papel amachucado no fundo. Talvez, por ser tão pequeno, Dona Ana não o viu ao limpar. Afonso, a tremer, pegou nele. As suas mãos, geralmente tão grandes e firmes, estavam agora desajeitadas como as de uma criança. Ele desdobrou cuidadosamente o papel amarrotado. Era outra ecografia, o original da que Beatriz lhe tinha mostrado. No papel enrugado, a tinta estava borrada em alguns sítios, manchada como se tivessem caído lágrimas. Afonso tocou nas manchas com o dedo. A sensação úmida e fria era como tocar nas minhas lágrimas. Ele percebeu que eu tinha segurado aquele papel, que tinha chorado muito antes de o machucar e deitar no lixo. Quão doloroso deve ter sido para mim desistir da esperança de partilhar esta alegria com ele. As memórias voltaram como um filme em câmara lenta, cruel e nítido. Ele lembrou-se das manhãs recentes em que eu vomitava na casa de banho, o rosto pálido e encovado. Na altura, ele apenas ficava do lado de fora da porta, com uma expressão aborrecida, e dizia: "O que é que andas a comer para teres sempre dores de estômago? Ou estás a fingir que estás doente para não teres de fazer o pequeno almoço?" Ele lembrou-se das vezes em que eu tinha desejos por coisas ácidas, comprando às escondidas maçãs verdes, e quando ele via, fazia uma careta de desdém. Comer essas coisas ácidas faz mal ao estômago. Não comas porcarias para depois me obrigares a levar-te ao médico. Estou muito ocupado. Afinal, todos os sinais estavam ali, bem à sua frente, mas a sua indiferença e egoísmo cegaram-no, tornando-o um cego perante a dor e a felicidade da sua mulher. Afonso apertou a ecografia contra o peito, enterrou a cabeça na minha almofada e soltou um grito de dor. O grito ecoou no quarto vazio, mas não houve resposta. O remorso tardio agora corroía-lhe a alma, mais doloroso do que 1000 agulhas. Incapaz de suportar o assombro da moradia vazia, Afonso fugiu de casa e foi para o apartamento no Chiado, onde Leonor estava. No seu subconsciente distorcido, ele ainda esperava que, ao lado da gentil Leonor de outrora, encontrasse alguma paz, algum conforto para acalmar a tempestade no seu coração.
Enganava-se a si mesmo, dizendo que Leonor era diferente, que era compreensiva e que seria o seu porto seguro naquele momento. Quando Afonso abriu a porta, Leonor estava deitada no sofá a ler uma revista de moda. À sua volta, espalhavam-se sacos de compras de marcas de luxo que ela tinha acabado de comprar com o cartão dele. Ao ver Afonso, ela não perguntou se ele estava cansado, nem reparou na sua palidez de morte. Atirou a revista para o lado e, com uma voz dengosa, mas exigente, disse: "Ah, já chegaste? Estou cheia de fome. Não como nada desde a tarde. Apetecia-me um assado de vitela. Vai para a cozinha fazer para mim. Lembra-te de o deixar bem tenro. Tenho uma dor de dentes e não consigo mastigar coisas duras." Afonso olhou para Leonor e na sua mente surgiu a imagem da minha canja de galinha com bolor em casa. Eu nunca lhe tinha pedido para cozinhar quando ele chegava cansado do trabalho. Pelo contrário, era sempre eu quem preparava uma refeição quente. Mas naquele momento, o sentimento de culpa e o desejo de fugir da realidade fizeram-no acenar com a cabeça e ir para a cozinha como um autômato. Ele precisava de manter as mãos ocupadas, para não pensar naquela ecografia amarrotada. Na pequena cozinha, Afonso preparava desajeitadamente os ingredientes. A sua mente estava noutro lugar. De vez em quando olhava para o vazio. Quando o assado estava quase pronto, ele tentou tirá-lo do forno, mas a sua mão escorregou. O assado quente caiu, o molho a ferver, salpicou-lhe as costas da mão e o braço esquerdo. "Ah!" Afonso gritou de dor, recuando, abraçando o braço que ardia. O tabuleiro partiu-se no chão, o molho e a carne espalharam-se por todo o lado. Ao ouvir o barulho, Leonor correu da sala de estar. Mas em vez de ver como Afonso estava, a sua primeira reação foi gritar, com uma voz estridente: "Meu Deus, o que é que fizeste? Salpicaste molho no meu vestido de seda novo. E neste tapete de pelo também. Cheio de gordura, como é que isto se lava agora? És tão desastrado." Ela lamentou-se, olhando para a bainha do vestido com algumas gotas de molho, o rosto contorcido como se fosse a maior tragédia do mundo. Ignorou completamente Afonso, que estava encolhido num canto da cozinha, a suar de dor, o braço a começar a formar grandes bolhas de queimadura. Afonso olhou para a mulher à sua frente, aquela que ele considerava a sua lua, o seu tesouro insubstituível. Naquele momento, a máscara de gentileza e elegância de Leonor caiu, revelando um egoísmo e uma frieza arrepiantes. Ele passou água fria na queimadura. A dor na pele não era nada comparada com a dor que se espalhava no seu coração. Ele lembrou-se das vezes em que se cortou ligeiramente a arranjar alguma coisa ou quando teve febre. Eu ficava em pânico, limpava a ferida com cuidado, fazia um penso e proibia-o de tocar em água durante uma semana. Ficava acordada a noite toda a colocar-lhe panos frios na testa para baixar a febre. O contraste cruel entre a esposa dedicada e a amante interesseira tornou-se claro como água, como um balde de água fria na sua cara, despertando-o de um longo delírio. Afinal, a luz que ele venerava era apenas um néon falso, e a verdadeira e calorosa lua, ele próprio, a tinha afastado. A dor ardente do braço queimado parecia queimar-lhe a mente. Mas a frieza da atitude da mulher à sua frente fê-lo tremer ainda mais. Leonor continuava sentada no sofá, a comer uma maçã com naturalidade. O som da sua mastigação ecoava no silêncio assustador. Ela não se levantou para lhe dar gelo ou uma pomada. O seu olhar estava fixo no ecrã do telemóvel, a ver os novos modelos de malas, lamentando ocasionalmente a mancha no tapete caro. Afonso entrou na casa de banho, abriu a torneira de água fria e deixou-a correr sobre a ferida inchada e vermelha. O som da água a correr trouxe-lhe memórias de outros tempos. Dias em que ele não era rico, mas possuía um bem inestimável, o meu amor. Lembrou-se de uma vez em que, ao arranjar uma lâmpada, se cortou com um caco de vidro, um corte minúsculo, mas eu entrei em pânico como se o mundo fosse acabar. Procurei algodão
e desinfetante, a soprar para a ferida com medo que lhe doesse, os olhos cheios de lágrimas. Durante uma semana, fiz todo o trabalho de casa, desde lavar a louça a carregar pesos, não o deixando tocar em nada com água. Eu dizia que as suas mãos eram para ganhar dinheiro, para segurar as minhas pela vida fora, não podiam ter cicatrizes feias. Aquela atenção meticulosa já o tinha irritado, achando que eu era demasiado preocupada. Mas agora, sozinho na casa de banho fria, a olhar para o braço inchado que ninguém via, ele sentiu a solidão extrema de quem perdeu o amor verdadeiro. Afonso saiu da casa de banho com uma toalha molhada enrolada na mão. Leonor olhou para cima, não para perguntar como ele estava, mas para fazer uma repreensão leve. Da próxima vez, tem mais cuidado. Um homem com mãos tão desajeitadas. Vai-te embora. Estou cansada e quero ir dormir cedo para amanhã estar bonita para a sessão fotográfica. Ela mandou-o embora como se fosse um empregado desastrado que já não tinha utilidade, sem um pingo de afeição ou pena. Ele olhou para Leonor, a mulher por quem ele tinha desafiado tudo, até a sua consciência, para a mimar, para compensar a sua juventude mal resolvida. Agora, sob a luz brilhante, a maquilhagem pesada no seu rosto não conseguia esconder a insensibilidade e o pragmatismo cruéis nos seus olhos. Ele percebeu que tinha trocado uma joia quente por uma pedra falsa e fria. Uma sensação de nojo de si mesmo subiu-lhe pela garganta, amarga e sufocante. Ele não disse nada, pegou no casaco em silêncio e saiu, deixando para trás a sua musa, entrando na noite escura do remorso tardio. Depois daquela noite, Afonso ficou como uma alma penada. Contratou detetives para me procurarem em todas as estações de autocarros e aeroportos, mas não havia rastro de mim. O meu silêncio era como uma sentença suspensa sobre a sua cabeça, fazendo-o perder o apetite e o sono. Desesperado, enquanto procurava pistas entre as velhas recordações no seu escritório, os seus olhos depararam-se com um computador portátil antigo e poeirento num canto do armário. Era o computador que eu usava desde os tempos de estudante. Mais tarde, quando tivemos dinheiro para um novo, eu guardei-o para armazenar fotografias e dados importantes da família. Afonso ligou-o. O ecrã acendeu-se tremulamente e apareceu a interface familiar. Ele clicou em cada pasta, na esperança de encontrar um diário ou um endereço que eu tivesse mencionado. Mas, em vez de encontrar o meu esconderijo, descobriu outra verdade terrível que eu tinha recolhido e guardado silenciosamente antes de partir. Numa pasta chamada Backup, misturada com fotografias de família, havia um ficheiro estranho protegido por palavra passe. Mas a palavra passe era a data do nosso casamento, um número que ele provavelmente teria esquecido se não o tivesse visto no pedido de divórcio. Quando o ficheiro se abriu, Afonso deparou-se com uma série de capturas de ecrã de mensagens, e-mails e transações bancárias internacionais. Eram provas de que Leonor não era tão inocente e digna de pena como se fazia parecer. As conversas com credores no estrangeiro eram claras, com linguagem grosseira e ameaças de lhe cortarem os tendões se não pagasse a dívida de jogo de milhões de euros. Afinal, Leonor não tinha voltado ao país por saudades do antigo amor, nem para recomeçar a vida, mas porque estava encurralada, perseguida pela máfia e precisava de encontrar uma mina de ouro para pagar as suas dívidas. Afonso, atônito, continuou a ler as mensagens que Leonor enviou a uma amiga íntima. Aquele idiota ainda está caidinho por mim. Basta-me chorar um bocado e ele acredita em tudo. Ele vendeu ações da empresa por 2 milhões de euros. Eu disse-lhe que era para produzir um espetáculo, mas na verdade foi para transferir o dinheiro urgentemente para pagar as dívidas. Senão, eles matavam-me. Assim que conseguir sacar-lhe a moradia, dou-o fora. Viver com aquele tipo provinciano é uma seca de morte. Cada palavra era como uma faca afiada a perfurar o coração de Afonso, desfazendo a sua paixão tola que ele tanto preservara.
Ele lembrou-se da expressão coitadinha de Leonor ao falar do seu sonho musical inacabado. Lembrou-se da sua generosidade ao vender 20% das suas preciosas ações para dar asas ao sonho da amante. Afinal, tudo não passava de uma peça de teatro perfeita, e ele era o palhaço mais lamentável da peça. O dinheiro, ganho com o suor e as lágrimas que nós os dois juntamos, tinha se tornado dinheiro estúpido para Leonor gastar no jogo e pagar as suas dívidas. Afonso enterrou a cabeça no teclado, as mãos a cobrir o rosto. Um riso seco escapou-lhe da garganta, soando como um choro. Ele, por causa de uma vigarista profissional, tinha expulsado a sua esposa dedicada. Por causa de uma mulher venenosa, tinha abandonado cruelmente o seu filho por nascer. Esta verdade nua e crua não só o fez sofrer pela traição, mas também o aterrorizou com a sua própria estupidez. Mas, no meio do colapso, uma centelha de esperança surgiu quando o detetive ligou. Alô? É o Sr. Afonso? Encontramos a sua mulher. Ela está numa pequena aldeia na Serra da Estrela. 2. O carro de luxo de Afonso, coberto de lama após uma longa viagem por estradas de montanha, parou finalmente em frente a uma pequena casa de turismo rural, aninhada num vale enevoado. O lugar era estranhamente silencioso, apenas com o som do vento a soprar nos pinheiros e o chilrear dos pássaros, um contraste total com o barulho e a poeira da cidade onde vivíamos. Eu escolhi este lugar pela paz, para fugir das memórias dolorosas e, mais importante, para cuidar da minha gravidez, para proteger a pequena vida que crescia dentro de mim. Eu estava no pátio a estender pequenos fatos de bebê, a alisar suavemente cada dobra de tecido. A minha barriga já estava proeminente sob o vestido de grávida largo. O meu rosto estava um pouco pálido, mas o meu olhar tinha recuperado a serenidade. De repente, o som de um motor de carro, a desligar-se e de passos apressados atrás de mim, fizeram-me virar. A figura familiar de Afonso apareceu na névoa. Ele parecia abatido, com a barba por fazer, os olhos encovados e com olheiras, sem qualquer vestígio do CEO elegante que fora. Matilde, Afonso chamou o meu nome, a voz embargada pela emoção. Ele correu na minha direção, querendo abraçar-me como se tivesse medo que eu desaparecesse na névoa. Mas eu recuei. O meu olhar frio como uma lâmina a parar os seus passos. Eu já não era a esposa fraca e submissa de antes. A sua presença aqui, neste momento, só perturbava a vida pacífica que eu, com tanto custo, tinha construído. Afonso parou. Os olhos fixos na minha barriga de grávida, o remorso e a dor surgiram nos seus olhos. Ele estendeu a mão, trêmulo, querendo tocar no filho cuja existência ele tinha negado. A sua voz, embargada. Tu, estás bem? Oh, o nosso filho. Desculpa, eu errei. Eu não sabia que estavas grávida, se soubesse. Eu não. Eu sorri com desdém, um sorriso cheio de amargura e desprezo. Afastei a sua mão, a minha voz fria ecoou no silêncio. Não me toques, este filho é meu, só meu, não tem nada a ver contigo. Vai-te embora. Vai cuidar da tua amantezinha, vai descascar maçãs para ela. Aqui ninguém precisa da tua compaixão barata. Afonso ficou paralisado. Tentou explicar, tentou dizer que já sabia a verdade sobre Leonor, que a tinha mandado embora. Mas as suas palavras entravam por um ouvido e saíam pelo outro, sem sentido e vazias. Eu olhei-o nos olhos e disse, palavra por palavra, achas que só por admitires o teu erro tudo pode ser apagado? As feridas na pele podem sarar, mas as feridas no coração nunca cicatrizam. Mataste o marido que havia em mim naquela noite em que desligaste o telefone. Agora, à minha frente, está apenas um homem estranho, um desconhecido, nada mais. Dito isto, virei-lhe as costas, entrei em casa e bati com a porta de madeira, separando completamente o meu mundo do seu remorso tardio. Afonso ficou imóvel no pátio, no meio do frio cortante da montanha.
Mas aquele frio não se comparava à frieza no coração da mulher que um dia o amou mais do que a própria vida. Mas Afonso não desistiu. A teimosia de quem está habituado a ser mimado fê-lo decidir alugar um quarto modesto perto da minha casa. Todos os dias, ele vagueava pela área onde eu vivia, seguindo os meus passos de longe, como um perseguidor lamentável à espera de um olhar. Ele via-me a passear todas as tardes, via-me a carregar com dificuldade o cesto de compras, e o seu coração apertava-se, mas não se atrevia a aproximar-se, com medo de me perturbar e afetar a gravidez. Uma tarde, enquanto eu descansava num banco de pedra num pequeno parque perto de um lago, Afonso ganhou coragem e aproximou-se. Trazia na mão uma lata de Coca-Cola gelada, com gotículas de água a escorrer. Ele lembrou-se de quando éramos estudantes pobres. Sempre que eu estava triste ou cansada, bastava ele comprar-me uma lata de refrigerante para eu sorrir, considerando-o o presente mais luxuoso e maravilhoso do mundo. Ele pensou que aquela pequena memória doce do passado seria a chave para abrir o meu coração. Ele aproximou-se, com um sorriso forçado, e estendeu-me a lata. Matilde, vi que estavas cansada de andar. Comprei isto para ti. É o teu preferido. Bebe para refrescar. Costumavas dizer que beber isto te animava. Os seus olhos estavam cheios de esperança, esperando um aceno de cabeça ou pelo menos um olhar mais suave da minha parte. Olhei para a lata de refrigerante na sua mão e depois para o seu rosto, que tentava parecer atencioso. Senti um misto de ridículo e tristeza. Este homem, que viveu comigo durante 7 anos, não sabia nada sobre as mudanças mais básicas da sua mulher ou os conhecimentos mínimos de um futuro pai. Ele ainda vivia no passado, impondo os gostos da estudante de outrora à mulher grávida à sua frente. Levantei-me e peguei na lata da sua mão. Os olhos de Afonso brilharam, pensando que eu tinha aceitado. Mas, no segundo seguinte, fui direta ao caixote do lixo ao lado e atirei a lata lá para dentro. O som do metal a bater no fundo do caixote ecoou no silêncio, estilhaçando a sua frágil esperança. Virei-me e olhei para ele com pena. Afonso, estás a representar o papel de marido atencioso, mas representas muito mal. Sabes o que as mulheres grávidas devem evitar? Refrigerantes com gás, cheios de açúcar e químicos. Achas que eu me atreveria a beber isto e prejudicar o meu filho? Nunca te preocupaste realmente com o que eu preciso ou quero no presente. Estás apenas a tentar aliviar a tua consciência com memórias vazias. Afonso ficou paralisado, o rosto a arder de vergonha e constrangimento. Olhou fixamente para o caixote do lixo, onde a lata de refrigerante jazia com outros detritos. Percebeu que a sua preocupação não era apenas superficial, mas também ridícula. A distância entre nós não era apenas a traição, mas um abismo de incompreensão. Ele tinha me perdido nas coisas mais pequenas, muito antes de o pedido de divórcio ser assinado. Fui-me embora, deixando-o sozinho no entardecer. O vento frio começou a soprar, arrastando as folhas secas que sussurravam aos seus pés, como um suspiro por um amor que morreu de indiferença. Ele compreendeu que o caminho para a redenção não era tão simples como comprar uma lata de refrigerante ou pedir desculpa. Era muito mais árduo e incerto do que ele imaginava. A minha paz na aldeia serrana não durou muito. Leonor descobriu que Afonso estava lá. Ela chegou mais depressa do que eu esperava, trazendo consigo um ciúme louco e um cheiro forte a perfume que quebrou a pureza do vale. Nesse dia, enquanto eu estava sentada na varanda a ler, Afonso, como sempre, estava a arranjar a cerca de madeira do portão para o dono da casa, como desculpa para me ver de longe. De repente, um táxi travou bruscamente em frente ao portão. Leonor saiu, os seus saltos altos a baterem no chão de gravilha. Ela já não tinha a falsa aparência de elegância do início. O seu rosto estava muito maquilhado, mas ainda revelava um ar abatido. Os olhos dela brilharam de fúria ao ver Afonso com um martelo na mão.
Ela correu na sua direção e, antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, gritou estridentemente: Afonso, fugiste para aqui para te encontrares com a tua ex-mulher? Disseste que ias em viagem de negócios, afinal vieste para ser criado dela? Afonso assustou-se, largou o martelo, o rosto pálido ao ver Leonor. Ele levantou-se rapidamente e pôs-se à frente dela, a voz baixa. O que é que estás a fazer aqui? Eu disse-te para não me seguires. Vai-te embora, não faças escândalo. Mas Leonor não quis saber, empurrou Afonso com força e avançou na minha direção, onde eu continuava calmamente a virar as páginas do livro. Ela apontou para o meu rosto, a voz cheia de ódio. E tu, Matilde, finges-te de santa, mas usas a tua barriga de grávida para o prender, para o atrair até aqui, não é? És mesmo dissimulada. Levantei os olhos para Leonor, achando a sua desfaçatez ridícula. Alguém que se intrometeu na família de outra pessoa agora fazia o papel de vítima. Fechei o livro, a minha voz calma, mas fria. Senhora Leonor, tem problemas de memória? Eu e ele assinamos o divórcio. Fui eu quem se foi embora, e ele é que me seguiu. Se não consegue segurar o seu homem, devia olhar para si mesma. Não venha para aqui ladrar e incomodar os outros. Leonor ficou roxa de raiva. Quando ela estava prestes a agarrar-me os cabelos, Afonso agarrou-lhe o braço. Pela primeira vez, vi Afonso a gritar com Leonor. O som ecoou pela colina. Cala-te, não lhe toques. Quem errou fui eu e foste tu. A Matilde não fez nada. Não tragas os teus modos de arruaceira para aqui. Leonor olhou, chocada, para o homem que a tinha mimado tanto e que agora defendia a ex-mulher à sua frente. O olhar de Leonor passou de espanto para um ódio profundo. Ela sabia que se Afonso voltasse para mim, a mina de ouro que ela estava a explorar desapareceria e os credores não a deixariam em paz. Ela soltou-se bruscamente da mão de Afonso. Lágrimas de crocodilo começaram a cair. Muito bem, gritas comigo por causa desta mulher. Esqueceste-te do que me prometeste, disseste que me amavas mais que tudo. Eu olhei para aquele teatro barato com enfado, abanei a cabeça e entrei em casa, deixando-os a resolver a confusão que eles próprios criaram. Após a discussão barulhenta lá fora, Afonso insistiu que Leonor voltasse para a cidade, mas ela inventou uma dor de cabeça, tonturas, chorou e pediu para ficar uma noite num hotel na vila e ir embora no dia seguinte. Afonso, para ter paz e para eu não ser incomodada, concordou relutantemente. Ele não imaginava que aquilo era apenas uma manobra de uma cobra venenosa. Na manhã seguinte, Afonso foi de carro à vila comprar-me sopa de peixe. Ele ainda acreditava que pequenos gestos de bondade poderiam compensar o seu erro colossal. Aproveitando a ausência de Afonso, Leonor foi à minha casa. Desta vez, não foi de táxi, mas a pé, sorrateiramente. Eu estava na escada de madeira que levava à varanda do segundo andar a regar umas petúnias, quando a vi aparecer no fundo da escada. Já não tinha a agressividade do dia anterior, olhava para mim com um olhar frio e calculista. Ela subiu alguns degraus, a sua voz doce, mas cheia de punhais. Irmã Matilde, podemos falar um pouco? Sobre o bebê na sua barriga, pousei o regador e de cima olhei para ela, mantendo uma distância segura. Não tenho nada para falar consigo. Se procura o Afonso, espere que ele volte. Leonor sorriu com desdém, continuando a subir, a mão a acariciar o corrimão de madeira. Não seja teimosa. O Afonso agora só tem pena de si. Olhe para si. Com essa barriga, a sua beleza desvaneceu-se. O que tem para competir comigo? O melhor é abortar. Eu digo ao Afonso para lhe dar uma grande quantia de dinheiro, suficiente para viver confortavelmente para o resto da vida. Uma criança sem pai sofre muito, irmã. Ao ouvir aquelas palavras venenosas, o sangue subiu-me à cabeça. Ela não só queria roubar o meu marido e os meus bens, mas agora também queria tirar o direito de viver ao meu filho. Apertei a mão no corrimão. A minha voz endureceu. Fora.
Sai daqui imediatamente. Não me obrigue a chamar a segurança. Vendo que eu não cedia, Leonor mudou de expressão. Olhou para os degraus íngremes da escada de madeira e depois para o portão, onde o carro de Afonso estava a regressar lentamente. Um sorriso diabólico apareceu nos seus lábios. De repente, ela enfiou a mão dentro do seu casaco largo, tirou um pequeno saco de plástico com um líquido vermelho, espremeu-o com força para que rebentasse e ensopasse o seu vestido branco. Antes que eu pudesse perceber o que estava a acontecer, Leonor atirou-se para trás, gritando um grito estridente que rasgou o silêncio. Ah, Matilde, não me empurre o meu filho! O seu corpo rolou escada abaixo. O som seco do impacto fez-me o coração parar. Ela ficou estendida no chão, abraçando a barriga, contorcendo-se, o sangue vermelho a manchar o chão de cimento, criando uma cena horrível. Exatamente no momento em que Afonso entrava pelo portão, com uma marmita de sopa de peixe ainda quente nas mãos. Ele deixou cair a marmita. A sopa espalhou-se pelo chão. Correu como um raio para onde Leonor estava, o rosto pálido ao ver a poça de sangue vermelho a alastrar-se. Leonor agarrou-se à calça de Afonso, o rosto coberto de lágrimas e ranho, a voz fraca, como se estivesse a morrer. Afonso, o nosso filho. A Matilde. Ela empurrou-me. Ela disse que eu lhe roubei o marido, por isso matou o meu filho. Dói tanto. Salva o meu filho. Afonso levantou a cabeça de repente e olhou para mim, os olhos injetados de sangue, um misto de choque e raiva. Ele gritou: Matilde, por que é que fizeste isto? Ela está grávida. Por mais que me odeies, que a odeies, que culpa tem a criança? Como pudeste ser tão cruel ao ponto de a empurrares escada abaixo? Eu estava no topo da escada, a olhar para as duas pessoas a representar a sua peça lá embaixo. O meu coração já não doía, nem sentia raiva, apenas um desprezo profundo. Não me defendi, não chorei a implorar que acreditasse em mim. Apenas cruzei os braços calmamente, olhei-o nos olhos, a minha voz fria como o vento de inverno. Olha bem, Afonso. Achas que eu sou estúpida ao ponto de fazer uma coisa destas na minha própria casa para seres apanhado em flagrante? Olha para o canto do telhado. Afonso, por reflexo, olhou na direção que eu apontei. Num canto escondido do alpendre, uma pequena câmara de vigilância piscava uma luz vermelha, gravando silenciosamente tudo. Eu continuei. Desde que me mudei para cá, por estar sozinha e grávida, instalei uma câmara por segurança. Não esperava que fosse útil tão cedo. Ela encenou tudo, caiu sozinha, espremeu um saco de sangue falso. Está tudo gravado no cartão de memória. Ao ouvir a palavra câmara, os gemidos de Leonor pararam de repente. Ela ficou rígida, os olhos a vaguear em pânico. Não esperava que uma mulher caseira como eu fosse tão prevenida. Mas ela insistiu, gritando mais alto: Não acredites nela, ela está a mentir. Dói tanto, amor. Leva-me para o hospital. O meu filho vai morrer. Afonso olhou para a expressão de pânico de Leonor e depois para a minha calma assustadora. A dúvida começou a surgir na sua mente, mas ao ver a poça de sangue tão realista, não se atreveu a arriscar uma vida. Ele rangeu os dentes e pegou em Leonor ao colo. Está bem. Depois vemos quem tem razão. Agora temos de ir para o hospital. O carro de Afonso partiu em pânico, deixando-me sozinha no pátio soalheiro. Não corri atrás deles, mas entrei calmamente em casa, extraí o vídeo da câmara para o telemóvel e liguei a Beatriz, a advogada perspicaz que estava em trabalho perto dali, pedindo-lhe que me viesse buscar para irmos ao hospital local. Eu sabia que esta peça precisava de um final grandioso na presença de uma autoridade. Quando eu e Beatriz chegamos ao hospital, Leonor estava deitada na cama das urgências, ainda a gemer, a mão na barriga a fingir dor. Afonso estava ao seu lado, a segurar-lhe a mão, preocupado. A sua camisa branca estava manchada de vermelho. O médico de serviço, um homem de meia idade com óculos grossos, saiu com uma expressão carrancuda e confusa. Olhou para Afonso, depois para Leonor e abanou a cabeça.
Afonso correu e agarrou o médico pela bata. Doutor, como está a minha mulher? Conseguiram salvar o bebê? Ela perdeu muito sangue. O médico afastou a mão de Afonso, ajeitou os óculos e disse com uma voz alta e irritada: Esta senhora não está grávida para se poder salvar ou não. O útero está perfeitamente normal, sem sinais de gravidez. Afonso ficou chocado, os braços caíram-lhe ao longo do corpo. Não, não pode ser, ela disse que estava grávida de 3 meses. Então, de onde veio o sangue? O médico atirou para a mesa um pequeno saco de plástico esmagado, sujo de um líquido pastoso. Sangue? Pergunte-lhe a ela onde comprou sangue de porco ou corante alimentar tão realista. Trabalho há décadas e é a primeira vez que vejo alguém trazer um saco de sangue falso para as urgências. Ela tem apenas escoriações devido à queda. Não houve aborto nenhum. A sala de urgências ficou em silêncio. Todos os olhares se viraram para Leonor. Ela encolheu-se na cama, o rosto pálido. Desta vez era palidez de medo real, não de representação. Afonso virou-se para Leonor. O seu olhar passou de preocupação a espanto e, gradualmente, a um nojo profundo. Ele gaguejou. Leonor, tu mentiste-me. Não estás grávida. Então, todo este tempo, foi tudo invenção tua? Leonor gaguejou, tentando negar. Não, eu estava grávida. O médico deve ter se enganado. Amor, acredita em mim. Nesse momento, eu entrei na sala, a segurar o telemóvel no ar. No ecrã, o vídeo nítido mostrava Leonor na escada, a tirar o saco de sangue do peito, a esmagá-lo e a atirar-se para o chão. Eu disse, com uma voz calma, mas firme: O doutor não se enganou. Aqui está a prova de que ela encenou tudo. Senhora Leonor, a sua representação foi excelente. Pena que o público já viu o final. Usou sangue falso para me acusar de homicídio. Isso é um crime grave. Beatriz, ao meu lado, acrescentou uma frase fatal. Com o comportamento de difamação e encenação de uma cena de crime com o objetivo de extorsão, podemos processá-la em tribunal imediatamente. Leonor, ao ouvir isto, ficou sem forças, desabando na cama em desespero. Afonso ficou imóvel, como se tivesse levado uma bofetada tão forte que não conseguia respirar. Leonor encolheu-se na cama, o rosto pálido, os olhos a procurar uma saída, mas por todo o lado só havia olhares de desprezo. Afonso estava ali, os ombros caídos, as mãos ainda com manchas vermelhas do saco de plástico que Leonor esmagara. Ele parecia patético e perdido. Quando Leonor estava a gaguejar uma desculpa, dizendo que fez aquilo por amor a Afonso, ouviu-se o som de saltos altos a bater no chão do corredor. Uma mulher de meia idade, elegantemente vestida com um casaco comprido e uma mala de marca, entrou. Tirou os óculos de sol, revelando olhos perspicazes e bem maquilhados. O seu olhar varreu Leonor como se fosse lixo. Ela aproximou-se de Leonor, a sua voz cheia de sarcasmo. O mundo é mesmo pequeno. Não esperava encontrar-te aqui neste estado lastimável. A dar o golpe do baú a outro ricaço? O mesmo truque de há 8 anos? Ainda não te cansaste? Ao ver aquela mulher, o rosto de Leonor mudou de cor. Ela começou a tremer e puxou o lençol para se cobrir, mas a mulher arrancou-lhe. Afonso olhou para a estranha e depois para Leonor, que tremia como varas verdes. Ele franziu o sobrolho e perguntou: Quem é a senhora? Como é que a conhece? A mulher riu-se, olhou para Afonso de cima a baixo e disse: És a vítima mais recente dela, não é? Pareces inteligente, com ar de empresário de sucesso. Não admira que esta raposa não te largue. Eu sou a mulher do velho com quem ela andou durante 3 anos no estrangeiro, aquele a quem ela roubou milhões de euros antes de fugir para cá. Afonso ficou paralisado, gaguejou. O quê? Ela disse que foi enganada, que foi vítima. A mulher soltou uma gargalhada que ecoou pela sala. Enganada? Ela é a rainha das vigaristas. Ela disse-te que estava grávida, não foi? Acorda. Há 8 anos,
Para manter a forma e para poder andar com o meu marido sem problemas, ela fez uma laqueação de trompas. Uma mulher que fez uma laqueação, como é que pode engravidar e ter um aborto? As palavras da mulher foram como um raio que atingiu Afonso. Ele cambaleou para trás, as costas a baterem na parede fria. Os seus olhos arregalados fixaram-se em Leonor como se estivesse a ver um monstro. Toda a sua confiança, toda a sua compaixão, todas as desculpas que usou para justificar a sua traição desapareceram. Afinal, o filho que ele tanto cuidara era apenas um fantasma. Ele tinha abandonado o seu próprio filho para correr atrás de um útero vazio e um coração negro. Leonor sabia que não podia negar mais. Atirou-se da cama e ajoelhou-se aos pés de Afonso, o rosto coberto de lágrimas e ranho, a voz embargada pelo medo. Afonso, não acredites nela. Ela está a difamar-me. Eu amo-te de verdade. Fiz isto porque queria ficar contigo. Tive medo de te perder. Mas desta vez, as lágrimas não surtiram efeito. A verdade nua e crua tinha sido revelada, transformando o amor que ele venerava na mais barata das piadas. Afonso ficou imóvel, a olhar para a mulher ajoelhada a seus pés, as mãos dela agarradas às suas calças como uma sanguessuga. Uma sensação de nojo invadiu-o. Ele lembrou-se de como a tinha mimado, de como por ela tinha sido frio com a sua mulher, de como por ela tinha vendido o trabalho de uma vida, 20% das ações da empresa, 2 milhões de euros. Tudo tinha sido gasto por ela em festas e a pagar dívidas. Enquanto isso, a sua mulher tinha de poupar cada cêntimo, vestindo as mesmas roupas velhas durante anos. Afonso, com toda a sua força, deu-lhe um pontapé, atirando-a para o chão frio. Ele gritou, a voz rouca de dor e raiva. Desaparece, sai daqui, sua cobra venenosa. Enganaste-me, destruíste a minha família. Devolve-me a minha mulher e o meu filho, devolve-me tudo. Ele avançou para agarrar, mas as suas mãos tremiam tanto que não tinha forças. Leonor, com a dor do pontapé, ficou estendida no chão, o cabelo desgrenhado, a maquilhagem borrada. Vendo que Afonso já não sentia nada por ela, deixou de fazer o papel de vítima. Levantou-se, limpou o sangue falso do canto da boca, os olhos a brilhar de ódio. Ela sibilou. Mandas-me embora? Quem pensas que és? Achas que eu preciso do teu amor de meia tigela? Se não fosse pelo teu dinheiro, nunca olharia para um homem fraco que abandona a mulher e o filho como tu. Afonso olhou-a, chocado com a sua rápida mudança de atitude. Leonor sorriu com desdém, o seu tom agora ameaçador. Ouve bem. Os 2 milhões que me deste, já os gastei. Não penses que vais ver um cêntimo de volta. E não penses que vais ficar em paz. Tenho provas suficientes de que sonegaste impostos, de que conspiraste com parceiros para inflacionar os preços das matérias-primas. Se te atreveres a deixar-me agora, conto tudo à polícia e à imprensa. Depois veremos se mantens o teu lugar de presidente ou se vais para a prisão. Eu estava à porta, a assistir àquela cena de cães a morderem-se, o coração gelado. Estas 2 pessoas, uma gananciosa e má, outra estúpida e traiçoeira, mereciam o castigo do destino. Mas ao ouvir as ameaças de Leonor, arrepiei-me com a sua maldade. Ela tinha planeado tudo, tinha Afonso na mão desde o início. Afinal, Afonso nunca fora o seu amante. Fora apenas uma presa fácil para ela explorar até ao osso. Ao ouvir as ameaças, o rosto de Afonso passou de vermelho a branco. Ele não esperava ter alimentado uma cobra no seu seio. A sua carreira, a sua reputação, estavam agora nas mãos de uma louca que não tinha nada a perder. Ele desabou completamente, ajoelhando-se no chão, as mãos na cabeça, a chorar como uma criança abandonada. O seu choro ecoou pela sala, mas ninguém sentiu pena, pois era o preço que ele tinha de pagar pela sua traição. Olhei para Afonso e depois para Leonor, de pé com uma expressão vitoriosa. Senti um cansaço extremo. Queria ir-me embora daquele lugar, mas, assim que me virei,
Uma dor aguda e súbita atingiu-me no baixo ventre, mais forte do que todas as outras, fazendo-me desmaiar e cair no chão. Matilde, o que se passa? O grito de Beatriz soou perto e longe. Senti o seu braço a amparar-me. Queria dizer que estava com dores para salvarem o meu filho, mas a minha garganta estava fechada. Um líquido quente começou a escorrer-me pelas pernas, molhando o meu vestido. Desta vez, não era sangue falso, era sangue real. Meu e do meu pobre filho, ameaçado pelos choques sucessivos. Afonso, ajoelhado, levantou a cabeça. Ao ver-me no chão, pálida, com sangue a escorrer, ele despertou do pesadelo. Levantou-se e correu na minha direção como um animal ferido, empurrando Leonor para o lado. Gritou: "Médico, médico! Salvem a minha mulher! Salvem o meu filho!" Ele queria pegar-me ao colo, mas Beatriz foi mais rápida. A advogada esguia pôs-se à sua frente, os olhos a arder de raiva, e empurrou-o com força. "Afasta-te! Não lhe toques com essas mãos sujas. Já não a prejudicaste o suficiente? Se acontecer alguma coisa a ela e ao bebê, juro que te farei desejar estar morto. Vou processar-te até a ruína." Afonso ficou paralisado, as mãos suspensas no ar, trêmulas e impotentes. Olhou para o sangue a escorrer da mulher, a quem ele jurara proteger para sempre. O remorso, o medo e a dor sufocaram-lhe o coração. Ele queria tocar-me, pedir desculpa, mas sabia que já não tinha esse direito. Apenas ficou a ver os médicos e enfermeiros a correrem com uma maca, a levantarem-me e a levarem-me para o bloco operatório. Leonor, num canto, assistia à cena, aterrorizada. Não esperava que as coisas chegassem a este ponto. Queria fugir, mas antes que pudesse mover-se, foi detida por 2 seguranças do hospital, a pedido de Beatriz. Beatriz virou-se para Leonor, a voz gélida. "Não penses que vais escapar. A polícia está a caminho. Prepara-te para ir para a prisão por difamação e agressão." Deitada na maca, as luzes do teto passavam a correr diante dos meus olhos. A dor física rasgava-me o corpo, mas eu agarrava-me à consciência. Coloquei a mão na barriga, sussurrando mentalmente: "Filho, aguenta, não me deixes. Chegamos até aqui, não podemos desistir por causa daquela gente." A porta do bloco operatório abriu-se, engolindo-me, deixando para trás o choro desesperado do homem que um dia foi o meu mundo. O tempo na sala de espera passava lentamente. Afonso estava sentado no chão frio, em frente ao bloco operatório, a cabeça entre os joelhos. Nunca sentira tanto medo. Medo da perda, da morte, do castigo da consciência. Cada vez que a porta se abria, o seu coração saltava. Beatriz estava sentada em frente, o rosto frio, mas as mãos entrelaçadas denunciavam a sua preocupação. Dona Ana também já tinha chegado. Estava sentada ao lado de Beatriz, os olhos vermelhos a rezar. Ninguém falava com Afonso. O silêncio deles era um muro invisível que os separava do mundo. Após mais de 2 horas, a luz vermelha do bloco operatório apagou-se. O médico saiu. Afonso levantou-se de um salto, agarrou-lhe a mão, a voz a falhar. "Doutor, a minha mulher e o meu filho, como estão?" O médico olhou para o aspecto abatido de Afonso, suspirou e disse: "A paciente teve um descolamento da placenta, perdeu muito sangue, mas felizmente chegou a tempo. Fizemos uma cesariana, é uma menina com 2, um quelei. Apesar de prematura, chora com força e tem bons reflexos. Está na incubadora. A mãe está fraca, precisa de descansar e de transfusões de sangue, mas por agora está fora de perigo." Ao ouvir fora de perigo, Afonso quase desabou de alívio. Começou a chorar. Queria entrar para ver a sua mulher e filha, mas Dona Ana e Beatriz impediram-no. Dona Ana, de braços abertos, disse com firmeza: "Senhor Afonso, vá-se embora. A senhora Matilde acabou de escapar da morte. Não a perturbe mais. Se ainda tem alguma consciência, deixe-a em paz." Afonso parou, olhou pela fresta da porta e viu-me a dormir na cama, rodeada de tubos. O sentimento de culpa voltou a oprimi-lo. Ele sabia que não tinha o direito de entrar.
Horas depois, acordei na sala de recuperação. A primeira sensação foi uma dor surda na barriga e um vazio no corpo. Uma enfermeira trouxe-me um pequeno embrulho. Já acordou? É a sua menina. É muito forte. Já respira sozinha. Só precisa de ficar uns dias na incubadora para ganhar força. Olhei para aquele ser minúsculo, a dormir tranquilamente. As lágrimas correram-me pelo rosto, de felicidade. Era o meu sangue, a única razão que me deu forças para superar tudo. Quando a enfermeira perguntou pela família, olhei para a porta e vi a sombra de Afonso. Desviei o olhar e disse à enfermeira com uma voz fraca, mas firme: "Por favor, não deixe aquele homem entrar. Não o quero ver. O meu marido. Ele morreu naquela noite em que desligou o telefone e me deixou a sofrer. Aquele homem lá fora é apenas um desconhecido." Depois de ter alta, não voltei para a serra. Aluguei um pequeno quarto num beco tranquilo nos arredores da cidade. O quarto era apertado, as paredes amareladas, mas tinha uma janela que apanhava o sol da manhã, onde coloquei o berço da minha Aurora. Chamei-lhe Aurora, na esperança de que a sua vida fosse tão serena e forte como o nascer do dia. Os primeiros tempos como mãe solteira foram difíceis. O pouco dinheiro que tinha ia desaparecendo com cada lata de leite e pacote de fraldas. À noite, abraçava a minha filha e chorava. A cicatriz da cesariana ainda doía, mas não tanto como a dor no meu coração. Eu dizia a mim mesma que não podia desistir, tinha de ser forte pela minha filha. Para ganhar a vida, e com a ajuda de Dona Ana, que se despediu da casa de Afonso para cuidar de mim e da minha filha, comecei a cantar novamente. Encontrei trabalho numa pequena casa de fados em Alfama. Na primeira noite em que peguei no microfone, as minhas mãos tremiam. Cantei fados tristes, que falavam de mulheres sofredoras e de amores desfeitos. A minha voz, que vinha de um peito ferido, misturava-se com o som melancólico da guitarra portuguesa. Cantei com a alma, pelas minhas dores, pela minha filha. Quando a última nota soou, senti os olhos a arder, e sob a luz fraca, vi lágrimas nos rostos de alguns clientes. O dono da casa de fados, um homem de meia idade de cabelos grisalhos, aproximou-se e disse: "A sua voz não tem a técnica das cantoras profissionais, mas tem alma, tem o sentimento de uma mulher que já provou o amargo da vida. Continue a cantar assim e vai conseguir viver disto." As suas palavras aqueceram-me o coração e deram-me esperança. A minha vida e a da minha filha continuaram, tranquilas, contando cada euro ganho nas noites de fado. Pensei que seria sempre uma cantora anônima, até que uma noite mudou tudo. Chovia torrencialmente, havia poucos clientes. Cantei com tanta emoção que parecia que estava a arrancar a alma. Eu não sabia que, num canto escuro, um jovem cliente tinha gravado a minha atuação e a tinha publicado nas redes sociais. Na manhã seguinte, enquanto mudava a fralda da Aurora, Dona Ana entrou a correr, chocada. "Menina, veja isto, acho que ficou famosa. O vídeo de ontem à noite está a ser partilhado por todo lado." Peguei no telemóvel e não acreditei no que via. O vídeo tinha milhões de visualizações. Milhares de comentários elogiavam a minha voz e perguntavam quem era a cantora misteriosa de olhar triste. A minha voz tornou-se um fenômeno, tocando a alma de muitas pessoas solitárias. Dias depois, um homem elegante, de fato cinzento, veio ao meu quarto. Era o Sr. Guimarães, um produtor musical famoso. Ele sentou-se na cadeira de plástico, olhou à volta e depois para mim com respeito. "Dona Matilde." Ouvi-a cantar e vi a sua história nos seus olhos. "Não prometo transformá-la na maior estrela, mas prometo dar-lhe um palco digno para que a sua voz voe mais longe. Não precisará mais de cantar para comprar leite para a sua filha. Cante para afirmar o seu próprio valor." A sua proposta foi como uma tábua de salvação. Olhei para a Aurora a dormir e para as minhas mãos calejadas. Percebi que esta era a minha única oportunidade para mudar de vida, para dar um futuro melhor à minha filha. Respirei fundo e aceitei.
Ao assinar o contrato, sabia que estava a entrar numa nova batalha, mais feroz, mas também mais gloriosa. A fama veio depressa, e com ela, problemas que eu não esperava. Afonso, o meu ex-marido, acabou por descobrir onde vivíamos. Apareceu à porta do meu quarto numa tarde, quando eu me preparava para ir atuar. Estava mais arranjado, mas com o mesmo ar arrogante de sempre. Olhou para mim, vestida com um elegante vestido de noite, e os seus olhos brilharam com um ciúme doentio. Não perguntou pela filha, mas tirou um envelope grosso do bolso do casaco e atirou-o para a mesa. Aqui estão 10.000 euros. Pega nisto para ti e para a menina, mas com uma condição. Tens de parar de cantar imediatamente. És a ex-mulher de um empresário. O que é que andas a fazer a cantar nesses sítios de má fama? Fico mal visto. As pessoas vão pensar que não consigo sustentar a minha família. Olhei para o dinheiro e depois para o seu rosto convencido. Senti nojo. Ele ainda pensava que o dinheiro podia comprar tudo, até a dignidade. Peguei no envelope e enfiei-lhe de volta no bolso do peito, com um gesto firme. Sorri com desdém. Senhor Afonso, guarde o seu dinheiro. A sua honra, guarde-a para si. Eu canto com o meu trabalho, não roubo nem engano ninguém. Qual é a vergonha nisso? Vergonhoso é um homem que trai a mulher e a filha, e que agora volta a usar o dinheiro para dar lições de moral. Afonso ficou furioso, o rosto vermelho. Não sejas teimosa. Achas que esse mundo do espetáculo é sério? Andas com esse produtor? Quem sabe se é só trabalho? Gritei, interrompendo os seus pensamentos sujos, e apontei para a porta. Sai da minha casa agora, antes que eu chame os vizinhos para te arrastarem para fora. A minha vida não te diz respeito. A partir de agora, nunca mais apareças aqui para perturbar a vida minha e da minha filha. Afonso rangeu os dentes, olhou-me fixamente e foi-se embora, batendo com a porta do carro com raiva. Encostei-me à porta, a respirar fundo. Sabia que a sua aparição era um prenúncio de mais problemas. Como eu previa, poucos dias depois, uma tempestade mediática abateu-se sobre mim. Leonor, que aguardava julgamento em liberdade, não se deu por vencida. Usou o dinheiro que lhe restava e os seus contactos para espalhar uma série de rumores falsos para destruir a minha reputação. Uma manhã, acordei e vi a minha fotografia em todos os jornais online, com títulos sensacionalistas a manchar a minha honra. A verdade sobre o fenômeno da internet Matilde. Abandonou o marido empresário na miséria para andar com um produtor rico, o passado de devassidão da cantora hipócrita. Juntamente com fotografias minhas e do Sr. Guimarães a jantar, manipuladas para parecer um encontro romântico. A opinião pública, como uma matilha de lobos famintos, atirou-se a mim. Aqueles que ontem me elogiavam, hoje insultavam-me. O meu telefone não parava de tocar, com mensagens de ódio e ameaças. Entrei em pânico. Afonso, no seu escritório, via as notícias. Sabia que era obra de Leonor. Mas, em vez de me defender, ficou em silêncio. No seu íntimo, esperava que, abandonada por todos, eu voltasse a implorar a sua proteção. Ele queria ser o herói no final. Eu estava no meu quarto, a abraçar a Aurora, a chorar. Perguntava-me por que é que a vida era tão injusta comigo. Quando estava no meu ponto mais baixo, a pensar em desistir, a campainha tocou. Eram o Sr. Guimarães e Beatriz. Beatriz pôs a mão no meu ombro e disse com firmeza: Matilde, não tenhas medo. A Leonor quer jogar sujo. Nós vamos jogar com a verdade. Tenho tudo preparado. Desta vez, não é só difamação. É um crime de ofensa à honra em espaço público. Tens coragem de lutar por ti e pela tua filha? Olhei para os olhos de Beatriz e para o aceno de encorajamento do Sr. Guimarães. Senti uma força a crescer dentro de mim. Eu não tinha feito nada de mal. Por que havia de fugir? Enxuguei as lágrimas, cerrei os punhos e acenei. Tenho. Não vou deixar que eles nos pisem mais. O pequeno quarto foi transformado num estúdio improvisado.
Sentei-me em frente à câmara, as mãos entrelaçadas para conter os tremores. Nunca pensei que teria de expor as minhas feridas ao mundo, mas sabia que o silêncio era compactuar com o mal. Respirei fundo e comecei a transmissão ao vivo, onde dezenas de milhares de pessoas me esperavam para me julgar. Não chorei nem me justifiquei com palavras vazias. Falei com provas. Com uma voz calma, mas firme, disse: "Olá a todos. Eu sou a Matilde. Nos últimos dias ouviram muitas histórias sobre mim. Hoje vou contar a minha própria história." Mostrei os extratos bancários, as transferências internacionais em nome de Leonor. Esta é a dívida de jogo da senhora Leonor no estrangeiro, de milhões de euros. E mostrei o contrato de venda de ações. E esta é a prova de que o meu ex-marido, o senhor Afonso, vendeu 20% da empresa para pagar a dívida dela, sob o pretexto de patrocinar um espetáculo. A comunidade online ficou em alvoroço. Mas o golpe final foi a gravação daquela chamada telefônica. A voz de Afonso soou, fria e cruel. "Ouviste? A Leonor está ferida. Apanha um táxi. Não tenho tempo para isso." Juntamente com os gemidos falsos de Leonor. Desliguei a gravação. As lágrimas que contive tanto tempo vieram ao de cima. Com a voz embargada disse: "Na noite em que ele disse que estava ocupado a cuidar de um arranhão da amante, eu estava sozinha a lutar com as dores de um parto prematuro. Quase morríamos as duas. Fui-me embora não por dinheiro, mas porque precisava de viver para proteger a minha filha." A verdade crua foi como um balde de água fria na opinião pública. A tempestade que Leonor criou virou-se contra ela e contra Afonso. Na sede da empresa, a tensão era palpável. Os acionistas invadiram a sala de reuniões, furiosos. Atiraram os relatórios financeiros para a mesa, exigindo explicações sobre a venda de ações e a queda da reputação da empresa. Afonso, na sua cadeira de presidente, não conseguia dizer uma palavra. As provas que eu apresentei não só expuseram a sua vida pessoal, mas também a sua má gestão. Um sócio antigo levantou-se e, com a voz a tremer de raiva, apontou-lhe o dedo. "Investimos aqui por confiarmos na tua capacidade, não para que levasses o nosso dinheiro para sustentar uma vigarista." As ações da empresa caíram a pique. Os contratos foram cancelados. Afonso olhava para os números a vermelho no ecrã e sentia que era o seu próprio sangue a escorrer. Ele tinha perdido tudo: honra, carreira, a confiança de todos e, o mais importante, a família. Naquela tarde, Afonso saiu do edifício onde um dia andara de cabeça erguida. Agora, os olhares que o seguiam eram de pena e desprezo. Entrou no carro sem saber para onde ir. A moradia de luxo fora arrestada. Conduziu sem rumo, lembrando-se dos tempos em que, apesar das dificuldades, a nossa casa era cheia de risos e comida quente. O remorso tardio corroía-lhe a alma. Ele percebeu que o preço da traição não era apenas o dinheiro, mas a solidão absoluta. Leonor, ao ver as notícias, soube que estava perdida. Juntou as joias que conseguiu de Afonso, meteu-as numa mala e, com um passaporte falso, tentou fugir do país. Mas mal entregou o passaporte. 2 polícias à paisana puseram-lhe a mão no ombro. Leonor gritou, debateu-se, mas as algemas frias prenderam as suas mãos. Ao ser levada, olhou para trás à procura de ajuda, mas não havia ninguém. Afonso, para pagar os prejuízos da empresa e evitar a prisão, teve de vender todos os seus bens. O seu carro de luxo, a sua coleção de relógios, a sua casa. Tornou-se um homem sem nada. Mudou-se para um quarto úmido e pequeno, num bairro pobre. Naquela noite, comeu uma tigela de massa instantânea barata. O vapor embaciou-lhe os óculos, ou talvez fossem as suas lágrimas. Ele, que estivera no topo, estava agora no fundo do poço. Depois da tempestade, concentrei-me num grande concurso de música. Era a minha forma de dizer ao mundo que a Matilde fraca e submissa tinha morrido. Renasci das cinzas. Os dias de ensaio foram duros, mas o sorriso da Aurora e o apoio do Senhor
Guimarães deram-me forças. Na noite da final subi ao palco, deslumbrante num vestido vermelho. Cantei uma canção que eu própria compus, chamada Renascimento. Cantei com o coração, sobre a minha jornada através da dor até a luz. A minha voz voou alto, quebrando todas as correntes, tocando a alma de milhares de pessoas. Quando a música terminou, o auditório explodiu em aplausos. Vi as lágrimas nos olhos dos jurados, o orgulho nos olhos de Beatriz e do Sr. Guimarães. Eu tinha vencido, não apenas o troféu, mas a minha própria batalha pela dignidade. No dia do julgamento, chovia miudinho. Entrei no tribunal calma e composta. Afonso apareceu, irreconhecível. A camisa amarelada e enrugada, os olhos encovados. A sessão foi rápida. Beatriz apresentou as provas de que Afonso tinha dissipado os bens do casal para pagar as dívidas de Leonor. Afonso, sem advogado, não contestou nada. Concordo com tudo o que ela pede, disse ele, com a voz rouca. No final, como Afonso estava falido, eu não pedi partilha de bens. Fiquei com a custódia da Aurora e pedi uma pensão de alimentos simbólica. Ao sair do tribunal, respirei fundo o ar úmido e livre. De repente, uma mão trêmula agarrou-me o braço. Era Afonso. Os seus olhos suplicavam. Matilde, desculpa. Sei que é tarde, mas dá-me uma oportunidade. Quero recomeçar. Quero ver a minha filha. Olhei para o homem que um dia foi o meu mundo, agora um estranho patético. Soltei a sua mão suavemente. Afonso, as oportunidades não aparecem quando tu queres, especialmente quando tu próprio as deitaste no lixo com a tua aliança. A minha filha precisa de um pai decente, não de um traidor. Podes vê-la, como a lei permite, mas nunca sonhes em voltar. O meu marido, o homem que me amava, morreu naquela noite em que ele desligou o telefone para descascar maçãs para ela. O homem à minha frente é apenas um desconhecido. Virei-lhe as costas e entrei no carro de Beatriz, sem olhar para trás. Pelo espelho retrovisor, vi a sua figura solitária e curvada a desaparecer na chuva. Nos anos seguintes, ouvi dizer que Afonso fazia trabalhos braçais para sobreviver. Carregava caixotes no mercado, conduzia uma mota para uma aplicação de entregas. Diziam que, sempre que via uma atuação minha na televisão de uma loja, parava e ficava a olhar, perdido. Olhava para a sua ex-mulher, agora uma estrela, e depois para as suas mãos calejadas. O remorso, naqueles momentos, devia ser mais doloroso do que qualquer castigo. 3 anos depois, estou sentada num café com jardim, a beber um chá de camomila. A Aurora, agora com 3 anos, corre atrás das borboletas. O seu riso é a música mais bonita do mundo. Ao meu lado está Duarte, um homem calmo e de olhar caloroso. Ele não é rico nem famoso. É um músico que tem estado a meu lado nos últimos 2 anos. Com ele, encontrei a paz que tanto procurei. O meu telemóvel vibra. É uma notificação do banco. Recebi a pensão de alimentos de Afonso. Ele envia todos os meses, pontualmente, com uma simples mensagem. Para minha filha, Aurora. Sorrio, desligo o ecrã. Já não sinto nada. Perdoei-o, não por ele, mas por mim. Olho para o jardim e vejo Duarte a levantar a Aurora no ar, os dois a rir ao sol. Depois de tanta tempestade, percebi que a felicidade não é um destino, mas uma jornada. O céu depois da chuva é sempre mais claro e bonito. Como a minha vida agora, em paz e cheia de esperança.